Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Mais um momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, que nos redimiu e que um dia nos receberá na sua casa, onde para sempre estaremos com Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Portanto, unidos por um mesmo Espírito, entremos na presença dEle neste momento em culto, em adoração. E para início deste culto, nós cantaremos um dos mais belos hinos da hinologia cristã, intitulado como A Coça. Como a coça anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em tua presença como amado filho teu. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Meu desejo que, ó Senhor, eu nasci só para louvar-te, meu amado Salvador. Tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Quero mais ouro e prata, minha alma satisfaz. Meu Salvador, tu somente és a minha força, minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Pois bem, mesmo errando a letra do hino, fiquemos com a mensagem, não é? Mensagem tão bonita, uma poesia tão rica, tão enriquecedora. Neste momento nós faremos a leitura do texto bíblico, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Senhor diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eis aqui Cristo apresentado de maneira inspirada pelo escritor sagrado como superior aos anjos, superior a todas as coisas, porque divino, porque filho de Deus e porque herdeiro de toda a glória do Pai. Logo, só temos que louvar a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e somente a Ele prestarmos culto e prestarmos adoração. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, quão honroso é servirmos a Jesus Cristo, teu Filho, adorarmos, louvarmos o seu santo nome. Ele que consumou a revelação que tu fizeste de ti mesmo aos homens. Nada mais se pode dizer de ti que não se encontre em Jesus Cristo, teu Filho, pois ele é expressa imagem de ti mesmo. Tu que és invisível, te mostraste ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho. Pelo que ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Nós te louvamos, pois em Cristo Jesus e por Cristo Jesus nós te conhecemos. Nós conhecemos o teu amor, nós conhecemos o teu poder, nós conhecemos a tua justiça. Em Cristo e por Cristo Jesus, nós podemos te chamar pelo doce nome de Pai. Sim, pois só em Cristo é que temos acesso à tua paternidade, pois está escrito que a todos quantos cremos no nome de Jesus foi nos dado o poder de sermos feitos teus filhos, sim, os que cremos em Cristo. Portanto, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
o nome que é sobre todo nome, como está escrito: ao nome de Jesus se dobrarão nos céus, na terra e nos infernos todo joelho e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Ti mesmo, ó Deus. Portanto, que os nossos joelhos se curvem agora e que as nossas línguas confessem agora, desafiando todos os poderes, desafiando o império do mal, sim, em alto e bom som, que elevemos as nossas vozes para que ecoem em todos os quadrantes do universo, que Jesus Cristo é o Senhor, e que não há outro igual a Ele, e que não há outro que se compare a Ele. Ele é único, pois Ele venceu todos os seus inimigos, e todos agora estão debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, que o mundo não está sem governo. Cristo é o Senhor. Esses governantes da terra não são nada. Eles estão no poder porque tu os colocaste, mas eles não são nada a parte de ti. Na verdade, o governo real, verdadeiro, pertence ao Senhor Jesus. Como está escrito, Ele foi achado digno de abrir o livro da história. Ele comanda a história. A história está caminhando para um final de glória, feliz, apoteótico. Jesus Cristo voltará. E acreditamos que a volta dele não está longe de acontecer. E quando Ele voltar, então tudo o que é de ruim no universo será lançado fora, será lançado no lago de fogo e será queimado eternamente. E no teu universo haverá apenas aquilo que é para a glória do teu nome e para a bem-aventurança eterna do teu povo. É na certeza de que tudo isso ocorrerá que nós glorificamos o teu nome e bendizemos o teu nome, por Cristo Jesus, o teu Filho, em nome de quem nós fazemos esta oração. Amém. Meus irmãos, nós faremos uma reflexão. Neste momento esperamos uma reflexão breve. Hebreus capítulo 12. Verso 2. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus. Em demanda da eternidade, e todos nós estamos em demanda da eternidade, para que não aconteça de perdermos o caminho do céu, indo ou pela direita ou pela esquerda. Faz-se mister olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Lembramos a propósito que são muitos os desvios que se acham estendidos ao longo do caminho para o céu. Desvios que não levam a lugar nenhum, a não ser, é claro, para aquele lugar que, de acordo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só haverá choro e ranger de dentes. Aquele poço sem fundo, de tão profundo que ele é. Referimos-nos ao inferno,
E, lamentavelmente, entre os homens, muitos são os que, em demanda da eternidade, estão caminhando para aquele lugar sombrio. Por quê? Ora, o fato deve-se tão somente a não estarem olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Isto posto, nesta hora, numa rápida abordagem do nosso tema, gostaríamos de ver com os irmãos, primeiro, porque em que pese perderem-se eternamente, muitos homens em demanda da eternidade não estão olhando para Jesus. Depois veremos, porque faz-se mister olharmos para Jesus. E para a conclusão desta nossa reflexão, nós veremos o que significa olhar para Jesus. Vamos então à nossa primeira proposição. Por quê? Em que pese o perigo de perderem-se eternamente, muitos entre os homens em demanda da eternidade não estão olhando para Jesus. Sustentamos, primeiro de tudo, que em demanda da eternidade, muitos não estão olhando para Jesus entre os homens, em que pese o perigo de perderem-se eternamente por medo do sofrimento, que é, por assim dizer, tão característico à experiência cristã. É verdade, todos querem o céu. No entanto, poucos são os que aceitam passar pelo crivo da cruz. No entanto, notem bem, quando Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, e quando ele afirmou, se alguém quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele deixou claro que o caminho do céu será sempre o caminho do sofrimento. Cruz significa sofrimento. O que vale por dizer que assim como Jesus Cristo sofreu neste mundo, para dar-nos a salvação e dar-nos o céu para a nossa morada eterna, nós, os que procuramos viver de acordo com a moral vivida e pregada por Cristo, também teremos que sofrer. Não há outro caminho para o céu, senão o caminho que passa pelo Calvário, o caminho da dor, o caminho do sofrimento. Então, ocorre-nos indagar, será que vale a pena ser cristão? Se o cristão é alguém que se associa com Cristo em seus sofrimentos, ou seja, em seu Calvário, vale. Vale a pena ser cristão, sim, não obstante o sofrimento que, por assim dizer, é tão característico à experiência cristã. E vale a pena ser cristão, não obstante o sofrimento que, por assim dizer, é tão característico à experiência cristã, porque para o cristão, o sofrimento será sempre efêmero, transitório, passageiro. Chegará o tempo quando deixaremos de sofrer, o tempo quando formos tirados deste mundo mau e levados à casa do Pai, à glória eterna, então todo sofrimento ficará do lado de cá da eternidade, do lado de lá da eternidade não há mais sofrimento. Então, para o cristão, o sofrimento será sempre efêmero, sempre transitório, sempre passageiro. E não apenas isso. Vale a pena ser cristão, porque para o cristão o sofrimento será sempre suportável. Não por nossas próprias forças, mas somos revestidos no nosso homem interior, pelo Espírito que habita em nós,
para suportarmos a dor, para suportarmos o sofrimento e para triunfarmos sobre a dor e triunfarmos sobre o sofrimento. Até porque Cristo mesmo garante, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é a nossa força, Ele é o nosso poder. E quando o fardo pesar demais sobre nós, a ponto de não podermos mais com ele, Cristo coloca-se debaixo do mesmo fardo e leva-o por nós, e nos leva em seus braços. Ele amaina a nossa dor e o nosso sofrimento. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É isso. Para o cristão, o sofrimento é suportável. Paulo até diz que o sofrimento presente é como nada em comparação à glória que há de ser manifestada nos filhos de Deus. Porque estou certo que as aflições do tempo presente não são nem de longe para se comparar com a glória que há de ser manifestada nos filhos de Deus. O grande apóstolo também diz que as dores deste mundo nos fazem sentir um eterno peso de glória, ou seja, as dores que nos acometem nesta vida aqui, leva-nos a termos a nossa esperança aumentada quanto à glória que há de vir a nós e sobre nós. Conheço uma história bastante interessante. Conta-se que um certo crente que passava por momentos difíceis em sua vida, doença, luto, ele estava quase a sucumbir sob o peso de tanta dor, de tanta angústia, de tanta provação. Então ele tem um sonho. Que sonho? Um anjo aproxima-se dele, e o anjo leva numa das suas mãos uma coroa, e na outra das suas mãos uma cruz. E pergunta àquele crente: o que você deseja? A cruz ou a coroa? E o crente corre para pegar a coroa que está na mão direita do anjo. O anjo, no entanto, recolhe a sua mão direita e estende para o crente a sua mão esquerda, onde se encontra a cruz. E lhe diz: primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro a aspereza da cruz. Primeiro as dores da cruz e então a glória da coroa. Primeiro a cruz, depois a coroa. É que não há céu sem sofrimento, não há céu sem cruz. Eu li a respeito de um certo cidadão nos alvores do cristianismo, que teria dito: uma religião que se fundamenta em um crucificado e que tem esperança em alguém que morreu, não pode vingar. Que pena, ele tinha olhos apenas para a cruz, ele não tinha olhos para ver também a coroa. E o cristianismo é cruz e coroa, coroa que vem depois da cruz. No entanto, muitos, por medo da cruz, não receberão a coroa da vida. Essa é a primeira razão pela qual muitos, em que pese o perigo de perderem-se eternamente, não estão olhando para Jesus, por medo do sofrimento que, por assim dizer, é tão característico a experiência cristã. Sustentamos, em segundo lugar, que em que pese o perigo de perderem-se eternamente entre os homens, muitos não estão olhando para Jesus porque estão sendo atraídos pelo falso colorido do pecado. Não olham para Jesus porque estão olhando para o adultério. Não olham para Jesus porque estão olhando para a prostituição. Não olham para Jesus porque estão olhando para a pedofilia. Não olham para Jesus porque estão olhando para a homossexualidade. Não olham para Jesus porque estão olhando para as fornicações.
Não olham para Jesus porque estão olhando para a bebida. Não olham para Jesus porque estão olhando para o fumo. Não olham para Jesus porque estão presos aos ídolos. Não olham para Jesus, enfim, porque estão escravizados pelo pecado, se deixaram atrair pelo falso colorido do pecado, por isso não estão olhando para Jesus. No entanto, como temos dito, o pecado tem um falso colorido. Ele engana. Os prazeres do pecado são efêmeros, são transitórios, são passageiros, duram apenas um momento. E a consequência final do pecado na vida é trágica, é a morte, como está escrito. O salário do pecado é a morte. Não apenas a morte física, que se fosse apenas a morte física, isso não seria lá muita coisa, mas é a morte eterna, a morte espiritual, toda uma eternidade distante de Deus, isso é que é terrível. Portanto, aquele que não olha para Jesus porque se deixa enredar pelo pecado, pode se comparar com aquele doido que meteu um prego no peito e depois saiu correndo pelas ruas da cidade gritando: socorro, 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 me ajudem, me ajudem, me ajudem, porque estão me matando. Como estão me matando? Não foi ele mesmo que meteu o prego no peito? Assim, aqueles que se perderem eternamente serão os únicos responsáveis pela sua danação eterna. Não confiaram-se a Jesus Cristo, pois deixaram-se dominar pelo pecado. É para Cristo que temos que olhar, para nos libertarmos do pecado e de tudo quanto o pecado representa de ruim para a vida humana. Em terceiro e último lugar, sustentamos que em que pese o perigo de perderem-se eternamente entre os homens. Muitos não estão olhando para Jesus, porque estão olhando para terceiros. Muitos não estão olhando para Jesus por causa do mau testemunho de muitos que se dizem cristãos, mas que vivem pior do que se fossem pagãos. Cristãos adúlteros, cristãos avarentos, cristãos invejosos, ciumentos, cristãos orgulhosos, vaidosos, cristãos, enfim, que não amam perdão, cristãos não, pseudos-cristãos, falsos cristãos, pagãos camuflados de cristãos, garrafas vazias de todo e qualquer conteúdo de fé, ainda que não lhes falte rótulo. Gente a quem Cristo castigou com libelos que se constituem, com expressões que se constituem tremendos libelos contra a hipocrisia. Por exemplo, ele os chamou de sepulcros caiados, ele os chamou de assassinos e ladrões. Eles que se apresentavam tão bem, na verdade, tinham o interior tomado de toda sorte de imundícia. Não devemos olhar para terceiros, não devemos olhar para homem algum, devemos olhar para o Senhor Jesus. Afinal de contas, não há homem algum que seja perfeito, todos somos imperfeitos. E se aqueles para os quais estivermos olhando, estiverem caminhando para a perdição eterna, nós seremos arrastados com eles na sua esteira de maldição. É para o Senhor que temos que olhar, pois somente Jesus Cristo é perfeito. E Ele sendo perfeito, sem defeito, em sua perfeição, Ele é a medida da nossa perfeição. Olhando para Ele, nós seremos por Ele levados à glória dos céus. É para Ele que temos que olhar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo visto porque em que pese o perigo de perderem-se eternamente entre os homens, muitos não estão olhando para Jesus. E uns não olham para Jesus por medo do sofrimento que, por assim dizer, é tão característico à experiência cristã.
Muitos não olham para Jesus porque estão se deixando afastar dele, atraídos que são pelo falso colorido do pecado. E muitos não estão olhando para Jesus porque estão se deixando afastar dele, porque estão olhando para terceiros. Vejamos agora porque faz-se mistério olharmos para Jesus. Pois o nosso texto diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz e desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Primeiro de tudo, faz-se mistério olharmos para Jesus porque Ele é o autor da fé. A fé não é um acidente na experiência do salvo. A fé, na realidade, na experiência do salvo, é providência. É dom de Deus para a salvação daquele que crê. Cremos porque Deus mesmo, num rasgo da sua graça, planta a fé na nossa alma. Oh, que coisa maravilhosa! Jesus Cristo, o pão da vida, para nos alimentar, dá-nos apetite, dá-nos vontade de comer. Ou seja, para nos salvar, Jesus Cristo planta na nossa alma o desejo de o conhecermos, de o termos como nosso Senhor e o termos como nosso único e todo suficiente Salvador. É Ele que nos concede a fé para crermos. E em crendo sermos salvos por Ele. Ele é o autor da fé. Ele é o originador da fé. A fé que nós temos não é fé que nós tiramos de algum lugar. A fé que nós temos é fé que Ele nos dá. É fé recebida. Ele planta a fé na nossa alma. Ele é o autor da fé. Não há como crermos sem que Cristo nos dê isso. Isso é maravilhoso, como dissemos há pouco, Ele é o pão da vida, e para nos alimentar, Ele nos dá apetite de si mesmo, Ele nos dá fome de si mesmo. Então, nós nos voltamos para Ele em fé, e em fé nós o recebemos como nosso único Senhor e todo suficiente Salvador, para que a glória toda vá para Ele. Em segundo lugar, faz-se mistério olharmos para Jesus, porque Ele é o consumador da fé, o aperfeiçoador da fé. Dissemos há pouco que a fé na experiência do salvo não é acidental, é providencial, é dom de Deus para a salvação daquele que crê. No entanto, é importante que se diga que em razão da operação de Cristo na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida, a fé jamais será cinzas de uma labareda que sempre que ardeu, mas é uma labareda que sempre arde. Pelo que uma vez crente, crente para sempre, uma vez salvo, para sempre salvo. Eu não dou um centavo por essa pregação que diz que o crente pode perder a fé e que o salvo pode perder a salvação, como se Cristo nos desse a salvação de manhã e nos tirasse a salvação de noite. Ele nos dá a salvação de uma vez para sempre. Afinal de contas, quando Ele nos dá a salvação, Ele se dá a nós. Ele nos toma para si mesmo. E Ele jamais haveria de perder alguém que se confiasse a Ele. Ele é o autor e Ele é o consumador da fé. Em terceiro e último lugar, faz-se mistério olharmos para Jesus, porque o seu sofrimento teve um propósito todo grandioso. Vejam o que o nosso texto diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus,
pelo gozo que lhe estava proposto. Ele morreu para um propósito, ele morreu para um objetivo, alguma coisa que encheu o seu coração de gozo, que encheu a sua alma de alegria. Ele veio para esse propósito, para esse objetivo. Foi para esse propósito e para esse objetivo que ele deixou as mansões celestiais. Foi para esse propósito, para esse objetivo que ele deixou a sua glória celestial. Foi para esse propósito, para esse objetivo que ele plantou os seus pés neste mundo manchado pelo pecado. Foi para esse propósito, para esse objetivo que ele se expôs às contradições do homem. Foi para esse propósito e para esse objetivo que ele sofreu toda espécie de tentação quando feito homem, quando na carne humana. Foi para esse propósito, para esse objetivo que ele foi escarnecido, cuspido, zombado. Foi para esse propósito e objetivo que ele pende sem vida em uma cruz. Foi para esse propósito que o Senhor Jesus Cristo deu a sua própria vida para a salvação da humanidade, para a salvação daqueles que ele veio salvar, daqueles que ele escolheu desde a eternidade para a salvação eterna. Foi para esse propósito que ele morreu, para esse propósito, pelo gozo que lhe estava proposto. Mas que amor extraordinário! A Bíblia já nos dá conta disso quando afirma que ele, já para voltar para o Pai, amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim, até as últimas consequências. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar sua vida pelos seus amigos. Ele morreu por nós, e ele morreu para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos morar eternamente com ele, na casa do Pai, na glória dos céus. Como não olharmos para um tão grande Salvador? Rompendo com o pecado, rompendo com o mundo, rompendo com a carne, rompendo com tudo, e nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo, que nos amou de uma forma tão extraordinária, sofrendo a própria ira do Pai na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos, livres desta ira, gozarmos eternamente as delícias do céu. Então, visto porque em que pese o perigo de se perderem eternamente, muitos entre os homens não estão olhando para Jesus. E não estão olhando para Jesus por medo do sofrimento, que é, por assim dizer, tão característico a experiência cristã. Não estão olhando para Jesus porque estão se deixando apartar dele, atraídos que são pelo falso colorido do pecado. E não estão olhando para Jesus porque estão se deixando afastar dele devido ao mau testemunho de muitos cristãos que vivem pior do que se fossem pagãos. Estão olhando para terceiros. Visto porque fácil é olharmos para Jesus, e devemos olhar para Jesus porque a fé vem dele. Porque ele mesmo é que mantém a fé viva e queimando no nosso coração, pelo que uma vez crente, crente para sempre, uma vez salvo, para sempre salvo. A fé nunca será cinzas de uma labareda que ardeu, mas uma labareda que sempre arde. E devemos olhar para Jesus porque ele morreu com um propósito todo grandioso, a nossa eterna salvação. Mas o que significa olhar para Jesus? Eu peço que abram a Bíblia, vocês que nos acompanham, no capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem, no caso, Jesus, seja levantado. Aqui
uma alusão à cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 15. Versículo 16 é o mais conhecido verso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto está inserido num discurso, numa pregação que Jesus Cristo faz a um líder religioso, a um dos principais dos judeus chamado Nicodemos. Nicodemos procura Jesus pelas horas mortas da noite e apresenta-se a Jesus Cristo como alguém cheio de conhecimento. Mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Cristo, no entanto, logo cuida de murchar a bola daquele homem. Apesar de um líder religioso, ele não era tão sabido assim. Os seus conhecimentos espirituais eram parcos. Pelo que Jesus Cristo lhe diz, necessário te é nascer de novo. E quando Jesus Cristo diz, necessário te é nascer de novo, o homem então mostra que verdadeiramente não tinha o verdadeiro conhecimento que pensava ter. E pergunta, mestre, como pode ser isso? Pode alguém, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Ao que Cristo diz, eu não estou falando do nascimento natural, eu estou falando de uma experiência superior, sobrenatural, uma experiência espiritual, uma experiência provocada por Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu estou falando de uma transformação que se dá no coração. Eu estou falando da regeneração. Eu estou falando de uma nova vida. Essa vida que você tem não é a verdadeira vida. A vida é aquela que vem de Deus, é produzida por Deus no interior do homem. É a transformação do coração. Ele vai doutrinando esse homem, fala do Espírito Santo, agente da transformação. E é dentro dessa conversa, desse discurso, desse sermão repassado de amor, de graça, chamando um homem à necessidade que tem de Deus. Ele então diz as nossas palavras, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Impressionante a menção a Moisés. Assim como Moisés, da mesma forma que Moisés. Isso significa, pela mesma necessidade que Moisés teve de levantar a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. A história é a seguinte: o povo de Israel estava saindo da libertação do cativeiro no Egito, da dor, do sofrimento. E o povo estava sendo conduzido para a liberdade de Canaã, para o gozo de Canaã. No entanto, longe de agradecer a Deus por um tão grande livramento e por um futuro tão luminoso, o povo sai da escravidão para a liberdade. No entanto, eis que o povo murmura, o povo reclama, o povo se insurge contra Deus. Deus, então, irado, manda serpentes venenosas que mordem milhares daqueles que murmuravam, e eles, picados pelas serpentes, tendo o veneno das serpentes inoculado neles, adoecem e muitos morrem. E é no meio de toda aquela mortandade que aqueles homens então que murmuravam, agora arrependidos, voltam-se para Moisés e dizem: por favor, ore a Deus para que Deus nos acuda, para que ninguém mais morra.
E Moisés então vai a Deus e Deus diz: levante uma serpente bem alto. E todo aquele que olhar para essa serpente de bronze será salvo. E o texto velho-testamentário nos informa que todos aqueles que olharam para aquela serpente de bronze foram curados. Aquela serpente de bronze é um símbolo de Cristo na cruz do Calvário. A serpente foi levantada numa haste, no madeiro, pois aquela serpente é um símbolo do Senhor Jesus. Aquela serpente é o símbolo do pecado, é o símbolo da maldade que há no coração humano. Pois Jesus Cristo foi àquela cruz levando o veneno do pecado em si mesmo, levando a culpa do pecado em si mesmo. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, ele que nunca pecou, ele que nunca transgrediu a um só mandamento de Deus, ele que viveu toda a vida em retidão, ele se faz pecado por nós. Aquele que é o Senhor da glória, aquele que é o Senhor do céu, aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, eis que ele vem, eis que ele se humaniza, eis que ele toma o corpo humano, ele se faz homem, ele vive com os homens, e agora ele lá na cruz do pecado sofre pelos nossos, na cruz do Calvário, sofre pelos nossos pecados, ele é inoculado pelo veneno do pecado, e ali ele morre. E Jesus Cristo diz, ele faz isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos quantos cremos no Senhor Jesus, agora somos salvos do pecado, e sobre nós repousa a justiça do Senhor Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Essa é a gloriosa mensagem do Evangelho. Essa é a gloriosa pessoa do nosso Salvador. Olhar para Jesus Cristo significa lançar sobre Ele a nossa sorte, lançar sobre Ele as nossas necessidades. E quando nós fazemos isso, Ele nos toma sob a responsabilidade dEle e nos leva para a glória dos céus. Eu digo aos irmãos, nós crentes não temos nenhum motivo para temermos o coronavírus. Não temos nenhuma garantia de que não seremos acometidos por essa doença. Você tem? Você tem? Você tem? Você tem? Você que está em casa tem? Não. Somos sujeitos. Eu não tenho. Posso ser acometido e posso morrer, vitimado por esse vírus. E se não morrer vitimado por esse vírus, morrerei de outra forma. Há muitas outras maneiras de morrer. Câncer, dengue, coração, fígado, rim, bala perdida, bala achada, acidente. Por quê? Medo. É mais alguma coisa para nos assustar? Como fantasma plantado em esquina de cemitério para assustar os que vão passando? Não, senhores. Porque ainda que nada nos garanta que esse vírus nos acometa, uma coisa nós temos certeza, nos foi garantida: quando deixarmos esta terra, seremos recebidos por Deus na glória dos céus, porque Cristo foi nos preparar lugar, Ele morreu para a nossa eterna salvação. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais
vós também. Quem tem um tão grande Salvador não tem o que temer, nem por que temer, nada, absolutamente nada, porque nele estamos seguros para a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que cada dia nos dê a graça de vivermos para o louvor e para a glória desse nosso bendito Salvador. Encerrado o culto, queremos dar uma palavra aos irmãos em casa. Muito obrigado aos irmãos que não têm deixado faltar produtos da cesta básica para alimentar os nossos irmãos e amigos que sentem necessidade e que têm necessidade dessas coisas. O trabalho de assistência às famílias carentes continua. Aos irmãos, muito obrigado. Aqueles que não puderem trazer à igreja, não podem trazer mesmo, porque a igreja está fechada, então podem ligar para os nossos irmãos diáconos, para que peguem em suas casas os que não puderem sair. Mas graças a Deus que o trabalho continua sendo feito. Muito obrigado aos irmãos pela generosidade. Agradecemos aos irmãos que nos ajudam aqui nesses cultos, para que os irmãos em casa também sejam assistidos, que Deus continue os abençoando grandemente. O culto está encerrado e, por favor, orem por esses irmãos. Sim, perdão, encerrado não. Vamos ainda ouvir um dueto pelos irmãos Maurício e Paulo Roberto. Começamos com esses cultos com o trio. O trio parte do conjunto ou do grupo Renascer, mas o José Moreira está viajando e então temos agora o dueto. No sábado passado, em razão da gripe de Nino não pôde estar presente, apenas Maurício, mas hoje, graças a Deus, Nino já está bem, sarado, curado, aqui com Maurício e nós outros louvando a Deus, e que Deus continue abençoando os irmãos. Depois do cântico, o Maurício e o Paulo Roberto, dos dois ora, encerrando então esse momento.
Ele é fiel e cuidará de mim. Tão grande amor, amor de meu Jesus. Ele quer que eu siga cada dia. Não me deixa só, mas diz: estou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu, não te deixarei, filho meu. Senhor, nós te exaltamos. Somos imensamente agradecidos ao Senhor pela salvação que nós temos no nome de Jesus. Nós te louvamos pela tua palavra que é pregada. Nós te louvamos por todos aqueles que nesse momento vão ver e ouvir a tua palavra. Que o Senhor realmente se faça real em cada coração e que almas possam se render a ti, declarando que só tu és o Senhor, só tu és Deus. Nós te louvamos, Pai, nós somos agradecidos, porque um dia na cruz Jesus provou o seu amor para conosco, e hoje estamos aqui tão somente para glorificar e exaltar o teu nome através da tua palavra, através do testemunho vivo. Nós te louvamos, somos agradecidos em nome de Jesus. Amém.